Eu fiz há um tempo um vídeo que era basicamente tentando desvendar a história antes do Seven se tornar um assunto da Sony, porque ele não sabe nada sobre isso. Mas a questão é, eu tinha feito vídeo lá e fiz três teorias e tal. Aí veio um inscrito e falou basicamente o seguinte: ó, também tem a teoria aqui, ele pode ser isso aqui, isso aqui, aqui. Eu pensei, cara, sim, faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo, e eu queria falar essa teoria específica. Teve outros também falaram, mas isso vai ficar pra vídeos futuros. Mas essa teoria especificadamente eu quero muito comentar, porque se ela tiver certa, o que é bem provável inclusive, porque ela faz sentido, basicamente encaixa tudo, fecha todo o que a gente não sabe sobre o arco do Seven. Então, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like, por favor, falando sério, isso ajuda muito, falando sério. E se inscreve no canal, obrigado mesmo. Então, bom dia, família que fala Lendário. Bora começar com um vídeo lindo pra vocês. E, bom, essa teoria, no caso, eu já disse, eu basicamente peguei a de um inscrito que comentou lá. Se tiver alguma teoria que você colocou lá e tal, eu teve que colocar outras teorias, eu vou fazer o vídeo depois, abordando elas depois. Essa aqui, especificamente, eu quero falar primeiro porque eu gostei muito dela, porque ela faz muito sentido, na minha opinião. Bom, se ela for mesmo verdade, basicamente não descartem nada das teorias que eu mandei antes. Basicamente era um complemento para as teorias que eu coloquei antes, nas três teorias, que no caso do vídeo passado. Então, perfeito, encaixa perfeitamente. Por isso que eu vou falar ela principalmente aqui. Bom, a teoria é basicamente assim. O Seven, ele era criança, filho de pessoas aleatórias, não importa, talvez órfão, os pais morreram, mortos por alguém, assassino, não importa. E basicamente ele foi pego quando era criança e lançado numa floresta pra sobreviver e ficar forte e sei lá, basicamente pra sobreviver. Eles queriam basicamente ver até onde ele ia, se ele sobrevivesse, ele ia ser forte e tal, e ia ficar melhor, mais incrível, e ia ser muito poderoso. A questão é, eles fizeram isso, muito provavelmente alguém de alto escalão, alguém importante no governo. Muito provavelmente essa pessoa olhou, ficou lá olhando pra ele, tipo, ah, vou jogar esse cara aqui, esse menino aqui. Jogou o menino aleatoriamente, foi lá, jogou. Ele foi lá, treinou, e sobreviveu. Ao decorrer do tempo ele sobreviveu, ficou mais forte. O cara lá, que já era de uma alta potente, viu, falou, pô, o cara tá top. Depois mandou um migué, talvez pro líder, ou o próprio líder chegou e falou, ó, no caso o próprio líder era essa pessoa que tava dando lá, vendo o cara, que mandou o cara o Seven direto pro abismo, sei lá da onde, pra floresta, sei lá da onde. Foi lá, olhou, falou, pô, o cara tá top, vou transformar ele no Shadow Killer, porque o cara já tá top, já tá no máximo, não tem como melhorar mais. Então basicamente ele foi lá e já foi diretamente promovido. Por quê? Porque ele basicamente sobreviveu ao teste invencível e desde criança ele treina muito e tal. E basicamente essa seria a teoria. Bem resumidamente, vou dar um complemento melhor pra explicar. Algo parecido com... já viu aquele negócio do chinês? Acho que é chinês que faz. Que eles basicamente pegam um pote, aí eles jogam vários insetos lá, e o inseto sobreviver vai ser comido porque é o mais forte que tem. É tipo isso. Ele pegou o Seven, jogou ele numa floresta, depois fez o Seven treinar pra sobreviver. Se ele morresse, morreu. Ele conseguiu, sobreviveu, ficou muito forte, aprendeu as habilidades, aprendeu tudo sozinho e conseguiu chegar onde ele chegou. Isso só deixa o Seven ainda mais incrível, porque pensa o seguinte: se antes ele foi treinado desde criança pra ser forte, agora ele se treinou sozinho desde criança pra ser forte numa floresta, sem ajuda de ninguém. Ele seria muito absurdo. O Seven é muito absurdo, cara. O Seven é muito absurdo, falando sério. Pensa no seguinte: o Seven basicamente foi jogado numa floresta quando ele era criancinha, uns 5, 10, sei lá, se pá, uns 7, 8 anos, por aí mais ou menos. Ele foi jogado e teve que sobreviver por todo esse tempo sozinho numa floresta cheia de animais, monstros. E todo mundo sabe que nesse mundo tá cheio de coisa absurda. Então ele com certeza pagou muito pau pra um bando de coisa. Mano, tem um frango bombado. O cara deve ter lutado contra uns 50 desses frangos bombados, sinceramente. Basicamente ele foi lá, lutou, conseguiu sobreviver depois de muito tempo. Muito provavelmente ele ficou sem perspectiva pro futuro, porque... digamos que ele foi mandado pra lá, não tinha nada, não queria nada, não sabia de nada. Foi mandado pra lá, teve que sobreviver. Passou o resto da sua vida treinando pra poder sobreviver, não morrer. Acabou chegando o assassino lá, ou alguém do alto escalão do governo, e mandou um: e aí, tu vai virar Shadow Killer agora, tá bom? Aí o cara falou: tá, tanto faz. E foi.
Outra coisa que também pode ter acontecido, que também seria basicamente parte da teoria, seria que não foi só ele, foram várias outras crianças. Várias crianças foram lançadas lá nesse lugar. A última que sobrevivesse ia virar e tal, alguém de alto escalão, ia virar um Shadow Killer, e basicamente o Seven foi quem fez isso. No caso, essa teoria é ainda mais baseada no lance que eu falei do pote, colocar vários insetos no pote, o mais forte sobrevive, aí eles comem o mais forte. Então basicamente também pode ter sido isso. O Seven teria entrado lá com várias crianças, matou várias e tal, por isso ele ficou sem sentimentos e tal, tacou foda-se. Se duvidar, muita coisa aconteceu com ele, ele ficou meio que, cara, pô, eu vou só matar todo mundo e tal. Eu acho que é provável, mas não tanto, principalmente por causa das cenas do anime, onde ele basicamente tentava se importar com as pessoas, mas tentava o máximo possível não se importar. Vamos dizer assim, ele se importava, mas tentava não se importar com as pessoas. O que seria estranho se ele tivesse traumatizado. Se ele tivesse nesse caso lá, como eu falei, traumatizado e tal, tentando matar todo mundo, ele não estaria com esse sentimento de, eu quero ajudar as pessoas, mas melhor não, ignora esse sentimento. Ele não estaria com isso, pelo menos na minha opinião, pelo que eu vejo. Então provavelmente eu acho que não foi esse, foi o primeiro caso mesmo. Ele foi jogado numa floresta e foi lá pra sobreviver e não morrer, e depois disso ele virou literalmente um Shadow Killer, no estalar de dedos. Questão interessante no caso sobre os Assassinos das Sombras, no caso os Shadow Killers. Eles com certeza são do governo, são geridos pelo governo e tal. No caso, já que eles são geridos pelo governo, porque já fui lá falar tal, o próprio cara lá, o Sem Olhos, o Monge Sem Olhos, que eu já fiz um vídeo inclusive falando sobre a história dele, de todos os Shadow Killers, no caso tá aí no card, ele basicamente tava lá pra poder impedir o Seven de destruir o reino. Essa era a questão, ele que falava isso. Então, com certeza os Shadow Killers são assassinos do reino. Isso já foi falado, já foi mostrado e tal, acho que todo mundo já sabe, é só pra ter certeza que todo mundo sabe. Partindo por esse pressuposto, não precisa ser exatamente um assassino, no caso, um Shadow Killer que foi quem fez isso tudo e tal, pra poder chegar e colocar o Seven em alto escalão. Vamos dizer assim, tudo até agora mostrou, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, que todo o sistema de Shui, nunca vou lembrar o nome desse país, é basicamente hierárquico. Você tem o chefe do clã e tem os caras mais fraquinhos lá no clã, e tanto faz, não importa mais. A questão é, o Seven muito provavelmente não era de um clã top. Muito provavelmente mesmo, até porque todas as habilidades que ele foi mostrada são basicamente habilidades bem genéricas, bem padrão, quase todas as pessoas desse reino tinham. Então realmente, muito provavelmente ele não era do top, ele aprendeu as coisas sozinho, era as técnicas básicas, vamos dizer assim, e ele aprimorou o básico no máximo e ficou muito bom lutando com espadas. É assim que ele melhorou basicamente, é assim que ele ficou mais forte. Partindo por esse pressuposto, não precisa ser que ele tenha realmente sido treinado por alguém forte, como eu disse. Nesse caso não precisa ser também por um Shadow Killer, pode ser por alguém aleatório do reino lá. Porque, por exemplo, o cara lá do Ashura, no caso o cara das asas e tal, ele tinha a habilidade das asas, que era do clã dele. O Seven não foi mostrado nenhuma habilidade que só ele tinha, então só comprova essa ideia que eu tive. Então basicamente não precisa ser sido por um Shadow Killer que foi lá e jogou o cara lá e tal, depois olhou e falou, pô, esse cara sobreviveu, vou colocar ele como um Shadow Killer. Não, pode ser um cara aleatório. Aí fiz isso e tal, e como não tem outra coisa pra fazer, vamos dizer assim, o cara lá era de um alto rank, jogou ele, funcionou, o cara ficou forte, e o que eu vou fazer agora com uma pessoa forte? Bom, eu posso transformar ele em um soldado meu e tal, ou eu posso colocar ele em algum cargo bem alto de alguma parte da hierarquia. Então ele pegou os Shadow Killers. Os Shadow Killers, por quê? Porque eles eram os caras que dominavam os reinos, ele eram os caras que basicamente faziam todas as Paranauê lá, eles eram que lutavam lá contra os caras mais top. Então escolheu ele, o Seven, pra poder virar um Shadow Killer, justamente com essa intenção de conseguir resolver os problemas do reino todo. Porque, sei lá, às vezes o cara olhou e falou, cara, esse menino, o Seven, tá muito apelão, ele com certeza vai dar bom, com certeza vai fazer muita coisa top. E fez! Ele fez muita coisa top, matou muita gente poderosa. Inclusive fiz um vídeo todinho sobre a história do Seven, sobre um bando de coisa que ele fez. Sinceramente, o Seven é apelão demais, meu Deus! No final das contas, isso é uma probabilidade bem alta. E além disso, também tem as teorias que podem ser tipo, o Seven foi treinado por todos os Shadow Killers apelões, ou ele foi treinado diretamente pelo Messi, ou ele é filho do Messi e tal. Mas como eu disse, eu acho que essa teoria é que mais faz sentido com todo o contexto do outro vídeo. Inclusive, é uma boa vocês ver o outro vídeo, porque que eu acho exatamente que essa é a teoria mais provável e tal. E sinceramente faz muito sentido
encaixa perfeitamente em todo o contexto geral, encaixa na história do Seven, encaixa em tudo. E funciona perfeitamente para explicar basicamente qualquer coisa que a gente poderia ter de dúvida sobre o passado do Seven. Filho de alguém pobre ou, sei lá, de pais que acabaram morrendo depois de um tempo, órfão, acabou sendo cuidado por pessoas aleatórias, ou sei lá, tava num orfanato, acabou que foi pego por alguém de alto escalão, talvez o Shadow Killer, e isso aconteceu. Bom, mas é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui. Dá o like, se inscreve no canal e não esquece de me seguir no Instagram. Adeus!